Fala, turminha, tudo beleza com vocês? Bora fazer o nosso estudo de mercado aí do índice do dólar nesse domingão, para vocês terem aí condições de estarem fazendo as marcações e tá podendo ajudar vocês de alguma forma, né? Antes, não se esqueça daquele like, curtir o canal, né? E compartilhar esses vídeos com quem vocês acham que deve, porque isso vai ajudar cada vez mais pessoas. Cada vez mais mais gente chegando no canal. E isso com certeza é fruto do trabalho e da ajuda de vocês, tá? Que se vocês que recomendam a partir do momento que vocês dão like, beleza? Outro recadinho importante em relação ao nosso treinamento, né? Se você tá chegando agora no canal, não conhece ainda, eu vou mostrar aqui para vocês aqui a página. Esse é o nosso treinamento, onde você consegue ter aí tudo que você precisa para estar operando nesse mercado. Aqui você vai encontrar tudo que você tem de aula, conteúdo. São mais de 70 horas aí disponibilizadas em treinamento e todo mundo que está fazendo pode estar falando para vocês ali no grupo. São muitas pessoas já virando a chave e tudo isso por um preço muito barato, turma. Então, corre, aproveita, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de aproveitar essa chance. O link está aqui na descrição, tá? De como fazer o treinamento, para vocês acessarem ali o link. E eu vou deixar também aí o card com o link aqui acima na página, beleza? Depois que assistir o vídeo de estudo, vai lá e dá uma conferida que eu tenho certeza que você vai gostar. Bora falar do índice. Eu coloquei aqui hoje o gráfico de 4 horas para a gente estar analisando, que a gente já vinha falando essa semana no estudo da sexta-feira, né, para sexta-feira, sobre essa movimentação de pullback. E é isso que eu quero mostrar para vocês no longo prazo. Ó. Vocês percebam que o preço, nós tivemos uma reversão, onde ele gerou um fundo, deixou uma zona de liquidez, não rompeu o fundo e aí voltou e acabou rompendo essa região e confirmando a estrutura, né? Então nós tivemos aqui o choque e nós tivemos o boss, ou seja, uma reversão de estrutura. Quando acontece isso, a gente e aqui já quebrou a estrutura, ou seja, ele ainda demonstra força para cima. Só que nós estamos no movimento de pullback dessa onda, certo? Galera que curte um Elliott aí adora, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. E quem estuda Elliott percebe, ó, onda complexa, né? Apesar que aqui é tudo onda... No índice não tem como não ser onda complexa, né? Então, o que a gente tem que analisar aqui agora? Nós temos esse range aqui, que é o último que a gente está analisando no gráfico, tanto de 4 horas como de 1 hora, porque essa subida aqui ela foi direta, né? Ele teve essa impulsão direta no índice aí, sem voltar para trás. E agora a gente percebe que primeiro, ele fez um teste aqui, ele fez o teste de topo, não conseguiu romper esse topo e está voltando. Vocês percebam, galera, principalmente a turma que é do treinamento aí, está acostumada já, que olha só, aqui a gente tem uma região de um imbalance muito forte, tá? Essa marcação aqui dessas linhas pontilhadas é do gráfico de 60 minutos, o gráfico de 1 hora. Aqui eu tenho um fundo que está vindo ser testado, né? A gente percebeu aqui, ó, ele falhou topo e vem testar fundo. Como que acontece a movimentação do preço? Isso a gente já está cansado de saber, tanto aqui no Smart Money, e isso mais a fundo ainda, a galera que faz o treinamento, que quando ele deixa zonas de liquidez acima, e a gente não pode esquecer que no macro o movimento ainda é de alta, porque ele está renovando topos no 4 horas, qual que é a expectativa que a gente tem que ter? Primeiro, eu tenho regiões importantes aqui para baixo, que esse preço pode estar indo testar, certo? Eu tenho essa zona aqui de order block antes
E eu tenho também uma região de imbalance aqui no meio, sem contar as outras lá para baixo, tá? Mas aí, se ele vai chegar até lá embaixo, a gente vai ter que aguardar e entender esse ponto. Porque aqui nós temos um fator que pesa um pouco nisso, que é esse gap aqui. E a gente já está cansado de saber que gap, o preço sempre procura fechar, independente do tempo. Isso no treinamento, tem uma aula, inclusive, numa parte no treinamento que, se eu me lembre bem na aula, eu falo sobre a questão dos gaps na aula de Fair Value Gap. Ele sempre vai procurar fechar independente do tempo, tá? Então, a gente pode ter certeza que uma hora o preço vai voltar aqui, seja agora, ou seja depois ele vai fazer ali no movimento. Olha, acabei desenhando mal aqui. Ou ele vai vir agora, ou depois, mais para frente, ele vai fazer aí um movimento de descida para depois seguir o caminho para alta. Só que a gente não tem ideia do que é isso, né? E a gente procura operar os próximos passos que o preço vai dar. Então, se a gente sabe que os próximos passos estão aqui, né? Compras aqui, eu tô com o preço aqui. Uma coisa que a galera no Smart Money às vezes confunde é como se fica se baseando muito, às vezes, no zona de premium discount, né? Aí o cara não tá enxergando o gráfico longe, o que ele faz? Ele marca essa região aqui, ó, marca essa região aqui, e aí e aí tem aquela velha história, não, aqui é região de discount, aqui eu vou procurar por compras, porque tá olhando só a árvorezinha e não tá olhando a floresta. O cara tá olhando os 5 minutos, os 2 minutos e tá entendendo que isso aqui é um fundo. Tá, isso aqui é um fundo? Sim, é um fundo. Só que reparem a zona vermelha. Eu ainda tô na região de oferta do 4 horas. Eu tive um topo que não foi rompido. Então, a probabilidade desse fundo aqui ser testado para baixo, ela é muito grande. Por isso que tem que tomar cuidado com compras aqui, e é o que eu sempre falo para a turma, né? A questão do topo forte, fundo fraco. Se chegou lá no topo, ele testou e não teve força para descer, para romper e está vindo testar, é porque ele vai testar esse fundo aqui exatamente por conta dessa liquidez que a gente tem aqui embaixo, tá? Então, isso que vocês têm que estar atentos. Isso é uma das principais aulas que a gente tem sobre estrutura. Entender o que está acontecendo no preço. Então, uma vez que a gente entendeu isso que está acontecendo no preço, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente deixar essas regiões marcadas, tá? Aqui vocês vão falar, Emerson, mas esse range aí é muito grande. Sim, é por isso que a gente deixa marcado aqui na região de 50%, porque esse tipo de movimentação, quando o preço chega aqui, a gente normalmente você vai ver o preço descer, aí ele vai fazer o sweep, vai mudar volume, quebra a estrutura e volta, tá? Independente se tiver order block ou não do outro lado, a gente só vai procurar alguma coisa compradora a hora que tiver uma quebra de estrutura, tá? Então, essa é a forma. Enquanto isso, a gente faz o quê? Se ele está renovando o topo e tem regiões de liquidez aqui para cima, eu vou esperar para o quê? Subiu, eu vou vender. Porque quando a gente diminui o time frame, lembramos que nós estamos analisando aqui o gráfico de 1 hora. Olha quanto eu tenho aqui. Eu tenho 2.300 pontos de alvo ainda para baixo. Pelo menos, né? Chutando que ele vai testar o fundo, que ele faça um sweep no fundo, eu tenho 1.600 pontos. Ou seja, eu tenho uma movimentação inteira de um dia, né? Se a gente levar em consideração que amanhã é feriado nos Estados Unidos, então tem que entender isso daí direito por conta disso, tá? Então, fiquem atentos em relação a isso, à expectativa do preço. Então, quando eu estou olhando a longo prazo, ele acabou de fazer um rompimento aqui num sell side liquidity e tem a outra extremidade aqui. E esse indicadorzinho aqui do sell side liquidity, ele é muito bom porque ele marca um detalhe interessante. Olha quanto eu tenho. Eu só não entendi ainda se isso aqui é em ordens, tá? Olha o quanto eu tenho aqui, ó. 3, o número tá pequenininho porque o indicador coloca ele pequenininho. Deixa eu tentar aumentar aqui para ver se melhora. Mas não, ó.
eu tenho 3,828 milhões de ordens. Ou seja, imagina o tanto de dinheiro que tem preso aqui nesse fundo. Isso nós estamos falando no gráfico de 60 minutos, tá? Ele diz que esses 3,8 milhões é dentro desse range verde aqui, tá? Ou seja, é uma região que tem muita ordem posicionada. Isso até serve para aqueles que ficam achando que day trade a gente não opera só day trade. Até que outro dia eu tive um comentário lá no grupo dizendo que a minha visão não é assim, porque 97% das pessoas operam day trade no índice. Aí o cara não entendeu que o conceito do índice não é só os 97% que perde, porque isso é a visão varejo. O índice ele é hedge de carteira, então é muita instituição posicionada e fazendo movimentações posicionados durante todo o período do contrato. Então, é esse tipo de discernimento que às vezes muitas pessoas não têm em relação ao índice. Acham que o índice é só operar day trade, e não é. O índice ele serve como hedge de carteira. Então, aqui a gente tem isso. Então, existe uma grande possibilidade, não quero dizer que vai acontecer, mas desse fundo aqui tomar um sweep por conta desses stops, tá? Por isso que vocês têm que tomar cuidado com compras aqui antes de rompimento de fundo. Porque isso aqui é uma das maiores armadilhas. Lembra, eu tenho um topo que não foi rompido lá, tá? Então prestem muita atenção nisso e fiquem atentos em relação a essas movimentações para não tomar stop bobo aí nesse fundo do mercado, beleza? E vamos falar do dólar. O dólar ele segue o caminho de alta, né? Renovou o topo aqui, ó. Acabou fazendo uma renovação de topo, né? Já tinha feito choque aqui, mesma coisa. Só que vocês percebam que o movimento do dólar ele é mais complexo. Ele não vai tão limpo quanto o índice, ele é um pouco mais chato. E aqui nós temos o seguinte, ó, quando a gente olha o gráfico de 1 hora do dólar, esse aqui é o range que eu tenho. O nosso último range de análise é esse cara aqui. E nesse sentido, o preço ele já chegou numa região de oferta. Ó, chegou na região de oferta e quebrou. Olha aqui, ó. Olha como o movimento ele é mais claro. Eu vou até tirar isso aqui para vocês entenderem melhor. Olha como o movimento ele é um pouco mais claro. Ó. Ele veio, ele quebrou a estrutura, fez o choque. E aí ele voltou, ó, mitigando, chegou na região de demanda e fez o choque novamente. E agora ele quebrou a estrutura de novo. Vocês estão entendendo a movimentação do dólar? Então, o que acontece no dólar aqui? Aonde que a gente tem que prestar atenção? A gente tem que estar atento nessa região aqui de cima, tá? Porque agora ele virou nos 60 minutos, no gráfico de 1 hora. Aí no time frame menor, vocês têm que entender o posicionamento do dólar para saber qual que é a posição a ser tomada. Eu tenho aqui, ó, esse buy side liquidity aqui, que isso aqui pode impulsionar o preço para cima. Eu já falei sobre isso, né? Se o preço não romper o fundo e ele está vindo testar esse buy side liquidity, ele funciona como catalisador para empurrar o preço até o próximo nível. E eu tenho aqui no próximo nível uma região de liquidez muito forte, que é esse cara aqui, ó. Olha o topo duplo que foi deixado lá atrás, com um belo do imbalance do 15 dos 60 minutos logo atrás. Então vocês percebam, ó, e é justamente, olha aqui, ó, onde aquele indicador marcou para mim, existe uma grande quantidade de ordens, ou seja, existe uma grande possibilidade desse preço aqui tomar uma reação para voltar e depois tentar subir de novo, porque eu tenho esse order block aqui de 1 hora aqui em cima, que isso aqui provavelmente ele vai ser testado pelo fato do preço estar indo para cima. Então, essa análise aqui, ela é uma análise fundamental para vocês entenderem o que está acontecendo no preço. Para que assim, ó, amanhã, dependendo da abertura, não vai me achar que, porque é a mesma coisa que eu falei no índice. Não vai me achar que aqui está no topo e vai querer achar que está vendendo e fazendo certo.
se o preço fez choque e está numa estrutura de alta. O preço está fazendo estrutura de alta, eu vou fazer o quê? Esperar ele descer para comprar. O preço está fazendo estrutura de baixa, eu vou esperar ele subir para vender. Eu não vou tentar adivinhar a hora que ele vai reverter, eu vou ter a paciência para mudar a minha leitura só a partir do momento que ele me mostrar. Então, a hora que o preço chegar no alvo e fazer um choque no movimento contrário, aí sim, beleza. Não, agora sim eu posso pensar em venda porque ele possivelmente vai testar a região lá embaixo. Enquanto ele não fizer isso, ele está renovando a estrutura, eu não tenho por que querer vender. Ainda mais no movimento onde eu tenho muita liquidez lá em cima. Tá? Então prestem bastante atenção nessa situação. Beleza, galerinha? Então era isso. Mais uma vez, muito obrigado pelo esse estudo. Espero que vocês tenham gostado aí. Tenham um bom domingo aí de estudos. Lembrando, amanhã o mercado americano está fechado, né? É feriado, se não me engano. Amanhã é feriado nos Estados Unidos. Então, amanhã provavelmente o mercado deve ser nosso meio travado. Espero que vocês tenham tudo aí um bom descanso, bom domingo a todos e até o próximo estudo.